Voltando à discussão de redes, como eu falei na unidade passada, a gente precisa agora resgatar um pouquinho desse conceito de redes e avançar um pouco nesse aprofundamento. Então, a organização das redes na atenção à saúde, ela vem trazida, inclusive, principalmente como uma estratégia de coordenação. A gente precisa entender que se trabalhar em redes é também uma forma de conduzir essa gestão nesse território onde a rede está sendo implementada e esses indivíduos envolvidos nessa rede, ele precisa entender que condução é essa que foi dada pela gestão. E aí, quando eu digo condição que foi dada pela gestão, eu não estou dizendo que o gestor é quem vai definir isso. O gestor ele precisa construir meios para que essa rede ela seja implementada e que ela seja a cada dia desenhada de acordo com a necessidade do território, a necessidade do paciente. Então, em se falar em rede também, eu estou pensando em racionalidade do sistema regional e essa racionalidade ela tem uma relação direta com efetividade. Eu preciso que essa rede ela funcione de modo a que o indivíduo que é cuidado, o indivíduo que recebe a oferta desses serviços, ele se sinta cuidado e se sinta parte desses serviços de saúde também. Essa racionalidade vai fazer com que a gente otimize a capacidade do serviço e a capacidade do profissional e que ele chegue, de fato, a produzir dentro de metas e dentro de condições ideais para aquele território, lembrando sempre, em se falando de redes, eu preciso construir estratégias locais, eu preciso construir parâmetros que tenham relação com a epidemiologia daquele território, onde a gente tenha, inclusive, conhecimento e propriedade sobre esse território. Então, essas redes elas precisam ser alicerçadas pela regionalização e hierarquização, como eu falei antes. A regionalização é justamente esse desenho, esse recorte territorial que a gente faz. A hierarquização é a organização e o fluxo que eu dou nessa rede. Esse eixo de regionalização e hierarquização, ele precisa ter um destaque muito grande nesse momento. E aí, trazendo também um outro princípio do nosso sistema de saúde, que é o sistema de saúde brasileiro, né? que é justamente a integralidade, a gente precisa pensar que essa rede, ela dê condições para esse indivíduo ser atendido em todas as suas necessidades. Nas discussões de redes, a gente tem alguns desafios. Então, esses desafios, eles se articulam de uma forma funcional entre os pontos de atenção. Ele precisa criar essa funcionalidade da rede. Então, não adianta eu pensar numa rede onde os indivíduos eles não consigam percorrer. Então, que proximidade tem um serviço do outro? E se essa proximidade ela não existe, por exemplo, municípios que têm 20 quilômetros de distância, por exemplo, de que forma que esse gestor vai garantir a continuidade desse serviço? Existe tratamento fora do domicílio? Existem alguma malha viária que facilite e que permita essa continuidade do serviço? Esse mecanismo de gestão ele precisa ser flexível e uma vez entendendo esses mecanismos como flexíveis, o que há um ano foi pensado para uma rede, pode ser que hoje precisa ser reestruturado e precise ser redesenhado. Então, em se pensar em rede, eu não penso em algo estanque. Tem que ser, de fato, algo, uma trajetória que seja possível a gente fazer análises e a gente possa reconduzir esse desenho. Precisa ter um financiamento e aí, de fato, o grande desafio para o gestor é a gente identificar que condições são essas que a gente tem de manutenção dessa rede, fazer uma avaliação de resultados frequentes. E ainda, para a gente se aprofundar um pouco nesse conceito de redes, eu preciso chamar a atenção de vocês de alguns conceitos que são apresentados no módulo e que talvez não seja tão comum a todos vocês, mas para quem já conhece, a gente vai fazer uma revisão rápida. Então, quando eu falo de densidade tecnológica,
em se falando nos níveis de atenção à saúde, por exemplo, eu digo quais são desses níveis primário, secundário e terciário que a gente concentra o maior número de tecnologias. E aí eu chamo o conceito, né, e a teoria que Merri traz, que é justamente onde a gente tem as tecnologias leve duras e tecnologias duras. Para quem não tem familiaridade ainda com esse conceito, vale a pena buscar as referências de Merri disponibilizadas também na plataforma. Nas tecnologias leves, a gente tem as relações e os próprios indivíduos construindo e dando condições de funcionamento para esses serviços. Quando eu falo da tecnologia leve e dura, tem relação com o conhecimento que esses indivíduos constroem a partir tanto dessas relações como manipular outras formas de tecnologias, como tecnologias duras que são, de fato, os instrumentais, os equipamentos, os aparelhos que precisam ser utilizados. Então, em se falando de densidade tecnológica, eu estou dizendo que aonde é que se concentram mais tecnologias duras, por exemplo, e até o maior número de tecnologias, tanto leve e duras como tecnologias leves. Então, aonde a gente precisa de um maior número de pessoal e um maior número de equipamentos, por exemplo. Se pensando nos 3 níveis de atenção, com certeza o nível terciário, a gente vai precisar de um gasto tecnológico muito maior. Então, procurem fazer a separação sempre disso. E aí, uma outra relação que a gente precisa estabelecer é sobre a teoria da complexidade. Há pouco tempo atrás, a gente ouve e ouvia falar do nível baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. É interessante a gente não, em se falando dos níveis de atenção à saúde, não utilizar mais esse termo de complexidade, porque o nível ele pode ser primário e ter uma alta complexidade, mas ter uma baixa densidade tecnológica. Em se pensando do nível de atenção primária, a gente pode ter pacientes que são acompanhados e são atendidos, como por exemplo já foi uma realidade de se atender uma gestante com 17 anos de idade, com diagnóstico de sífilis, moradora de rua e grávida. Então, por conta disso, os mecanismos que precisam ser acionados para a garantia da saúde dessa gestante e desse bebê demanda uma grande complexidade. Então não é tão fácil se identificar aonde essa gestante está. Foram construídas estratégias, inclusive, de administração da medicação necessária para o tratamento. Nem sempre essa gestante comparecia a esse serviço. Então é um caso complexo, inclusive porque esse bebê poderia nascer com alguma alteração congênita e a gente ter, de fato, uma complicação que iria trazer grandes sequelas. Então isso não acontece necessariamente apenas no nível de atenção terciário. A gente tem casos e situações complexas em todos os níveis de atenção. Isso pensando em economia de escala, e aí vale a pena a gente pensar, sempre que eu falo em economia eu estou pensando em financiamento mesmo. Então a economia de escala é a gente utilizar o nosso serviço de forma econômica, mas que se produza o maior número de serviços ou o maior número de atendimentos possíveis. Então, a economia de escala, eu penso em qual um serviço da atenção terciária, por exemplo, se ele dá conta de um território maior possível, dentro dos limites populacionais que a gente precisa estabelecer na rede. E o conceito ainda de resolubilidade. Resolubilidade é bem claro, a gente precisa simplesmente se comprometer com a resolução do problema e precisa devolver isso para o paciente de forma que ele se sinta cuidado. E aí tem o desenho apresentado por Mendes, por Eugênio Vilaça Mendes, que a gente pode discutir redes de uma forma mais tranquila. Nesse modelo piramidal, a gente tem a atenção primária, atenção secundária e terciária, e aí eu coloco, inclusive, complexidades, porque quando ela foi desenhada, foi pensada justamente em baixa, média e alta complexidade. Quando Eugênio ele traz essa discussão e ele coloca que a organização poliárquica, por exemplo, de redes, onde nenhum dos pontos de atenção eles são superiores, a gente precisa entender que essa rede ela precisa ser fluida, onde o indivíduo ele vai e ele volta quando necessário e quando encaminhado.
Nesses níveis de atenção, lembrando sempre, essa rede tem que englobar o nível primário, secundário e terciário. Se porventura eu construo uma rede e eu não tenho um desses pontos de atenção como referência, essa rede ela possui um furo. E por esse furo a gente pode perder, inclusive, vidas e a gente pode, de fato, ter essa rede comprometida. Ainda sobre os desafios de se instituir a rede, a gente precisa desconstruir a ideia de níveis de atenção rígidos. Então, essa rede, ela precisa dar conta, inclusive, da oferta de serviços, tanto da atenção primária como da atenção terciária, ditada por o perfil epidemiológico e regional, como dito anteriormente. Enquanto apoio à rede, a gente tem serviços de apoio diagnóstico e serviços de emergência, por exemplo. Esse serviço de apoio diagnóstico precisa ser pensado com relação à economia de escala. Então, esses serviços, normalmente, ele possui condições, por exemplo, um tomógrafo possui 24 horas de produção. E de que forma que a gente pode utilizar esse tomógrafo 24 horas? Então, a gente precisa, enquanto gestor, otimizar o maior número de procedimentos possíveis, mas aí se pensando em recursos humanos e todo o gasto que se está atrelado a essa tomografia. O serviço de emergência, por exemplo, a gente precisa pensar em outras alternativas, não só o atendimento direto ao paciente em situação de emergência, e aí chamar a atenção também que existem as urgências que são atendidas nesses nossos serviços. Então, se eu trato essas urgências em serviços específicos, como serviço para tratamento exclusivamente de urgência, eu diminuo inclusive o número de indivíduos nas emergências. Tratamento, por exemplo, de trauma sem severidade, então é um trauma onde ele pode ser eletivo, o tratamento da grande maioria das vezes cirúrgicos. Então, aconselhamento também por telefone, a gente já vem avançando nessa perspectiva. Atendimento domiciliar de urgência, e assim, quando a gente fala atendimento domiciliar de urgência, eu não estou chamando e destacando o atendimento do SAMU, mas sim atendimentos onde a gente consiga, de fato, fazer intervenções no domicílio e que esse indivíduo, necessariamente, ele não precise ir para uma emergência de um hospital geral, por exemplo. São novos desenhos que a gente precisa começar a pensar. Essa articulação dos níveis de atenção na rede, ela precisa ser guiada pela suficiência regional, e aí a gente tem que entender que se instituir referência e contra-referência, ela é diferente, inclusive, de se manter o compromisso com o paciente. Às vezes a referência contra referência ela é instituída, mas não se tem compromisso com a continuidade da assistência. Então, referenciar um paciente dentro de uma rede não é simplesmente entregar um encaminhamento para ele e ele construir o seu caminho. A gente, enquanto gestor, enquanto responsável por essa rede, precisa dar essa continuidade. Existem as centrais de regulação hoje, e essa central de regulação ela só vai funcionar se existir uma rede desenhada e essa rede for fluida. E a gente precisa pensar em linhas do cuidado, e essas linhas do cuidado não são programas verticais, como na grande maioria das vezes a gente identifica, que são programas para realização de cirurgias em massa ou se fazer atendimentos de campanhas. Então a gente precisa pensar que linhas do cuidado ela dá conta justamente da necessidade epidemiológica do território. Então, em cada território, eu posso ter uma linha do cuidado prioritária e diferente, não uma linha instituída para todo um território nacional. E quando a gente pensa nos mecanismos para a organização dessa rede, eu tenho que pensar que essa construção ela é partilhada entre os níveis de atenção e entre os indivíduos, ela precisa ter uma apropriação desse território e, no Brasil, por exemplo, a gente tem um caso peculiar que é justamente a quantidade muito grande, em torno de 80% dos municípios, com menos de 20 mil habitantes. Então, ter municípios com números menores de habitantes fragmenta muito os serviços, inclusive porque esses municípios pequenos muitas vezes não têm condições de manutenção de níveis como secundários e terciários. E para a garantia dessa rede, para a garantia de serviços de uma forma geral, onde esses municípios sejam conectados, a gente precisa pensar e a gente precisa idealizar a saúde como um bem coletivo. Então, entendendo essa saúde como bem coletivo, a gente consegue, de fato, entender que essa rede ela precisa ser, de fato, efetiva.
Finalizando esse conteúdo de redes, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais também nos próximos módulos, mas aí lembrando sempre, o conceito prioritário quando eu falo de redes é justamente a garantia da continuidade da assistência dentro de um território e que esse território ele possua uma hierarquia entre os serviços, de forma que a gente otimize pela economia de escala.